Bem-vindos ao B de Barbária, e a gente vai fazer a resenha, então, de Madame Bovary, do Gustave Flaubert. E a gente tem a parceria aqui de um gatinho muito fofo hoje. Bom, pessoal, é o seguinte, eu li esse livro, inicialmente era para ser uma leitura conjunta com o Fernando Ferroni. Ele tem sido a única pessoa que tem me convencido a ler franceses. Confesso que eu não sou muito fã dessa literatura, não gosto muito da construção, principalmente dos que os franceses contemporâneos fazem de personagens. Mas aí eu embarquei, porque é um clássico, eu já tinha aqui em casa. Eu acabei fazendo uma leitura mais demorada dele, eu comecei em setembro e acabei em novembro. Isso porque ele foi um livro muito parecido, a experiência de leitura dele, pelo menos, com A Casa dos Espíritos, na qual eu gostava muito do livro. Eu pegava, eu lia, eu devorava alguns capítulos, mas eu ficava um tempão entre eles, sem ter vontade de pegar para ler. Só que na época de Casa dos Espíritos eu ainda estava mais empolgada com leituras de modo geral. Eu peguei Madame Bovary numa fase em que eu estava lendo bem pouco, então acabou o quê? Que foi se arrastando. E aí, eu vim falar aqui com vocês com uma distância muito grande, mas eu acho que é um livro muito marcante, né? O Flaubert, então, aqui ele faz uma mudança muito grande, né? Assim como alguns outros autores da época. Mas o que acontece é que antes de Flaubert havia uma ideia de trazer uma moral com o livro. E o que o Flaubert faz aqui é trazer uma personagem moralmente questionável e ele não a julga. Muita gente diz que o fim de Emma Bovary é um julgamento, né? Mas acho que aí é um pouco forçar a barra. O que o Flaubert faz é mostrar uma mulher que se casou, que tem um casamento que se espera na época, mas que após a leitura de livros, assim como Dom Quixote, ela vai criar ideias na cabeça dela que não condizem com a sua realidade. Então ela quer um amor, um romance de livro. Ela não quer um romance real. Ela não quer uma história simples, né? De carinho e tudo mais. E ela se casa com Charles, que é um homem carinhoso, um homem que o tempo todo a gente tem a impressão de que ama sim a Emma, mas ele não a ama do jeito que ela gostaria de ser amada. E ele não pode dar a ela o que ela gostaria de ter no sentido de ascensão social, né? A Emma, então, ela vai se endividando ao longo do livro. E é muito interessante porque muita coisa a gente ouve falar, né, sobre esse livro. Mas uma que a gente não escuta é sobre essa questão das dívidas. Que quando eu li nesse grupo em que eu tava lendo, tinha algumas outras pessoas que já tinham lido Madame Bovary, que foram comentando com a gente. E uma delas era a Letícia, que tem um canal aqui também no YouTube. E ela comentou comigo, ela falou, meu, eu não sei por que as pessoas não falam dessa parte da dívida, porque é muito importante. E aí quando eu cheguei nessa parte, eu falei, caramba, eu achei que a Letícia estava exagerando um pouco, sabe? Que tinha sido importante do ponto de vista dela. Mas é realmente muito importante, eu vejo muito pouca gente falar. A Emma Bovary, então, ela vai criando dívidas, né? É aquele esquema de que ela vai comprar e aí ela faz empréstimos, só que ela compra ali no mesmo lugar que faz empréstimos e aquela dívida vai girando e ela faz promissória em cima de promissória, até que chega um momento em que ela não pode pagar e essa dívida vai ser cobrada dela. Essa é um dos pontos altos do livro, né? É o momento em que a gente vai ter o início do desfecho, que eu não vou contar pra vocês, até porque eu achei surpreendente, achei incrivelmente coerente e surpreendente ao mesmo tempo. É o tipo de desfecho que eu nunca imaginaria que aconteceria, mas que faz todo sentido dentro da narrativa e da construção da personagem que foi feita durante todas essas páginas. Esse livro realmente é um livro que eu imagino que na época tenha causado muito alvoroço. O Flaubert chegou a ser processado na época por ofensa à moral e bons costumes, se não me engano. E aí aqui é muito interessante porque na edição posterior, né, esse livro é um livro que foi publicado em folhetim. E depois o Flaubert fez revisões e o ajeitou para ser um romance, né? E aí ele coloca aqui, ó, a Marie-Antoine Jules Senard, membro do Tribunal de Paris, ex-presidente da Assembleia Nacional e antigo ministro do Interior. Caro ilustre amigo, permite-me inscrever o vosso nome à testa desse livro e acima mesmo da dedicatória, pois é a vós, principalmente, que devo essa publicação. Passando por vossa magnífica defesa, a minha obra adquiriu para mim, mesmo como que uma autoridade imprevista.
Aceitai, pois, aqui a minha homenagem da minha gratidão que... Aceitai, pois, aqui a homenagem da minha gratidão, que por maior que possa ser, nunca estará à altura da vossa eloquência e da vossa dedicação. Gustave Flaubert, Paris, 12 de abril de 1857. Ou seja, ele dedica esse livro ao advogado que foi responsável por permitir que ele não só fosse processado no tribunal, né, por agredir a moral e os bons costumes da época, como também que fosse proibido de publicar esse livro. E ainda hoje eu acredito que ele possa gerar muitas questões, então eu acho que é um livro, eu até comentei isso no Instagram, eu acho que ele não pode ser lido nem com moral de mais, nem com moral de menos. Ele é um livro a ser entendido, compreendido as motivações das personagens. Claro que não existe assim, não vou julgar. Ok, julguem, né? A Emma não estava correta em trair o Charles, né? Como ela trai aqui. Mas eu acho que ter moral demais vai fazer você vê-la como uma vila completa e não entendê-la em sua profundidade. E você ter moral de menos vai vê-la como, tudo bem, fez qualquer coisa que qualquer um faria. Então você também não entende que ela estava sacrificando algo, porque pra ela, assim, por mais que não seja, que ela não veja esse amor do Charles, é um sacrifício moral, é um risco que ela sofre, é um risco que ela se propõe a sofrer, a passar pra poder ter algo que ela quer. Então eu acho que é um livro a ser lido com uma moral equilibrada em algum momento. É muito interessante porque a capa dessa edição da Penguin é este quadro aqui, que é do Pablo Picasso, e deixa eu ver se tem o nome aqui atrás, The Bridesman. E é muito legal porque eu acho que ele dá a ideia de uma mulher de muitas faces, né? Que é exatamente como eu vejo a Emma Bovary. Quando a gente fala essa questão das muitas faces, não quero dizer que ela é falsa, mas que ela tem muitos vieses. Ela é egoísta muitas vezes, ela se vira para as pessoas, né? Autocentrada, mas ao mesmo tempo ela pensa no filho muitas vezes, quando a gente não imagina que ela vai pensar. Ela ama com muita dor e ela sofre com muita força, né? Então são várias coisas que compõem uma mulher muito coesa, mas multifacetada, né? E não de duas faces opostas ou hipócritas, ainda que ela traia seu marido. E eu acho que essa questão da traição é uma coisa muito legal da gente pensar na literatura, quando a gente pode trazer aqui a Capitu também, né? Que a gente não sabe se traiu o Bentinho. Mas muita gente diz, agora as feministas estão querendo colocar essas personagens da literatura como grandes salvadoras, como grandes mulheres, por terem feito coisas moralmente repreensíveis, mas porque são mulheres e estão na base da sociedade, têm o direito de fazê-lo. Não, as mulheres não têm o direito de fazê-lo. Eu, pessoalmente, acredito que tudo é uma questão de contrato, né? Então, se eu digo que meu relacionamento é fechado, o relacionamento é fechado. Se eu digo que meu relacionamento é aberto, o relacionamento é aberto. E isso tem que ser cumprido. Claro que nessa época não existia tais possibilidades. E, né, era uma questão de casamento e ponto. Mas não se trata de dignificar algo execrável e nem de o contrário, que é o que muitos homens conservadores, muitas mulheres conservadoras fazem, que é execrar algo que, apesar de moralmente errado, de alguma forma é justificável. E é isso que o Flaubert se propõe a fazer nesse livro. Eu confesso que gosto muito mais das partes em que ela tá devendo dinheiro do que das partes românticas, né, dela com os amantes. Eu não sou muito dada a romances. A construção do Flaubert aqui pra mim é impecável. O desfecho é maravilhoso. Tem alguns trechos que ele coloca que eu vejo o propósito, como uma cena do Hippolyte, que ele é manco e o Charles vai tentar curar ele. E assim, eu entendo o propósito, mas eu acho que é muito longa e eu tiraria pra melhorar um pouco a experiência de leitura. Até porque eu mesma fiquei parada nesse capítulo há muito tempo. O subtítulo do livro é Costumes de Província. Então a gente acaba entendendo que o Flaubert também tem um pouco a intenção de trazer a realidade burguesa daquela época para esse livro. Nessa edição a gente tem 3 prefácios. Então é um do Baudelaire, que tá aqui basicamente porque o Baudelaire é o Baudelaire, porque ele só fala besteira. Sim, fala umas coisas tipo, Emma Bovary tem qualidades quase masculinas, assim, de uma... é de uma coisa tão antiga, tão retrógrada. Assim, talvez até mesmo pra época dele, sabe? Acho que é feio ler dessa forma.
Aí tem o prefácio da Lydia Davis, que eu acho incrível, é muito bom mesmo. É carregado de interpretações, de coisas que nos ajudam na leitura. E depois tem uma introdução do Geoffrey Wall, que, como bem pontuaram lá, assim, na nossa conversa, acaba sendo um pouco de freudismo de botequinho, que me cansa um pouco. Essa tentativa de justificar muito freudianamente personagens, sabe? Fazer uma análise psicanalítica que às vezes é uma forçação de barra, né? Mas é isso, pessoal. É um livro francês que eu indico. Aproveitem esse momento, porque ano passado eu indiquei pra vocês O Amante da Marguerite Duras. Esse é o francês do ano. Tá quase acabando. É muito pouco provável que eu indique algum outro. E é muito pouco provável que eu leia e goste, assim. Mas esse aqui foge completamente desses estereótipos mais contemporâneos da literatura francesa que eu acabo não gostando muito. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal clicando na bolinha com o meu rosto que vai aparecer por aqui em algum lugar. Um beijo e até a próxima.